Então você já tem na página o enunciado do trabalho prático 3, e se já leram o enunciado, basicamente 80% é ficheiros, leitura e escrita de ficheiros. Leitura e escrita de ficheiros, depois tem um bocadinho de interface gráfica e um bocadinho de lógica. Lógica de o que é o modelo do jogo. Só rever isto rapidamente e depois vamos então à parte dos ficheiros, que é a parte importante. Então temos vários exemplos sobre ficheiros e é isso que vamos olhar. Portanto, requisitos essenciais. Primeiro requisito, basicamente, acaba por ser o TP2. O TP2 basicamente é este requisito inicial. Requisito 2, portanto, apresentar os movimentos numa nova janela, num JPanel. Portanto, criar um novo JFrame. O JFrame é uma janela e adicionar essa nova janela os movimentos à medida que são efetuados vários movimentos. Vamos adicionar esses movimentos numa nova janela. Portanto, requisito 3, a pontuação. Portanto, queremos que a resolução de cada nível tenha uma pontuação. Então depois tem aqui regra de como é que essa pontuação é efetuada. Portanto, a pontuação tem a ver com a quantidade de movimentos. E depois queremos apresentar essa pontuação numa nova janela no fim. Gravar a pontuação para o ficheiro. Portanto, no fim de cada jogo será necessário guardar num ficheiro a pontuação do jogo e depois, se necessário, poderá ser útil ler isto para mostrar as pontuações. Portanto, quando se inicia um novo jogo, pode ser necessário ler aqui este ficheiro. Requisito 5, skins. Toda a aplicação pode ter várias imagens. Então podemos ter um ficheirinho onde tem o nome das diversas imagens que formam um skin. Então, o skin é uma apresentação diferente da aplicação. Isto é a solução mais simples, que é ter um ficheiro de texto só para alterar as imagens. Podemos ter todo um layout diferente. Quando se tem um novo skin, pode ser só através do conjunto de imagens, então pode ser todo o layout diferente. Então, mais uma vez aqui é necessário ler um ficheiro de texto para saber quais são os nomes das diversas imagens que vão ser utilizadas. Requisito 6, undo. Portanto, ter a possibilidade de andar para trás. Portanto, será necessário registar os movimentos à medida que os movimentos são executados. Tem que pensar um bocadinho onde é que vão guardar, se vão guardar numa release, se vão guardar noutra estrutura de dados. Em princípio, há muitas estruturas de dados que servem. Depois tem que saber como é que vão percorrer a estrutura de dados. Se inserem no início, se inserem pelo menos no fim, se depois vai-se a percorrer do início para o fim ou do fim para o início. Portanto, tem essas questões aí para resolver. Requisito 7, leitura de níveis. Portanto, no TP2 os níveis podiam estar hard-coded, portanto podiam estar dentro de uma string, dentro do código. Aqui não, aqui queremos que os níveis sejam lidos de um ficheiro. Portanto, tens um ficheiro, a partir desse ficheiro tens uma string, depois com essa string cria-se o tabuleiro. Requisito 8, níveis circulares. Portanto, isto é para fazer um teste ao vosso modelo, estes níveis circulares. Portanto, aqui é a possibilidade de não existir um muro à volta de todo o jogo, então poder andar para cima e para baixo. Portanto, quando chega ao fim, volta para o início. E dessa forma, então tem que alterar um pouquinho a estrutura do modelo, dado que quando está na última posição, a posição seguinte
será a primeira e é necessário então verificar se não há um muro ou um tijolo depois na primeira posição e não no fim. Vocês geralmente no TP2 fizeram colocar sempre o muro à volta, portanto é simplificável. Agora, se não tiver muro à volta, portanto, já terão que ter mais um bocadinho de atenção nos métodos que verificam se pode avançar ou não. Ora bem, escrita de percursos. Portanto, quando o keeper está a arrumar os diversos blocos, é necessário guardar essa informação. Inicialmente, essa informação será guardada numa estrutura de dados e depois guardar essa informação no ficheiro. Leitura dos percursos. Portanto, isto é a operação inversa à anterior. Portanto, depois de se guardar uma solução, portanto, a pessoa pode ler uma solução e no requisito seguinte efetuar a animação dessa solução. Portanto, isso permite que, se a pessoa tiver a solução com um certo nível, pode ler essa solução e ver a animação dessa solução. O último requisito, adicionar um cronómetro com os minutos e segundos à janela. Portanto, este cronómetro está no JPanel e tem que ter dois botões Start, Stop e Reset. Portanto, estes são os requisitos. Eu não sei se já têm dúvidas ou não sobre os requisitos. Se não tiverem dúvidas, vamos avançar para os ficheiros. Ora bem, leitura e escrita de ficheiros. A leitura e escrita de ficheiros é sempre um processo que geralmente funciona a par. Existem muitas classes diferentes para leitura e escrita de ficheiros e geralmente existe uma classe, uma para leitura e uma equivalente para escrita. Portanto, aí essas classes andam sempre a par. Essas classes geralmente estão neste caminho Java.io ou neste pacote Java.io. E se repararem, tem aqui muitas classes diferentes para leitura e escrita. Portanto, andam por aqui muitas classes diferentes. Ora, porque é que existem estas classes todas diferentes? Ora, o que acontece é que nós podemos ter ficheiros de texto, portanto ficheiros que são lidos por um bloco de notas, por um processador normal. Portanto, ficheiros de texto. Os ficheiros de texto geralmente funcionam como um array, portanto são lidos desde o início e vai-se avançando até ao fim. Ao escrever, começa a escrever desde o início e escreve sempre no fim do ficheiro. É como se estivesse sempre a preencher um array no fim. Portanto, podemos ter ficheiros de texto, podemos ter ficheiros binários. Portanto, os ficheiros binários são aqueles ficheiros que geralmente que não podem ser lidos com um bloco de notas, por exemplo. Se for uma imagem, portanto, internamente a informação está compactada, portanto, não conseguem ler isso com uma aplicação normal para ler a texto. Podemos ter leitura ou escrita, podemos ter escrita só no fim, portanto, o modo append, porque é só para escrever no fim. Por exemplo, geralmente os ficheiros de log, portanto, os ficheiros que vão registando tudo o que está a acontecer. Portanto, nesse tipo de ficheiros, geralmente abre-se o ficheiro para escrita no fim e vai sempre acrescentando o resultado no fim. Portanto, isso quer dizer que quando se abre um ficheiro para escrita, se for no modo append, ele não apaga a informação do ficheiro, se for no modo normal, a informação é apagada. Portanto, há que ter atenção a isso. Bem, podemos ter ficheiros que ao mesmo tempo sejam de leitura escrita. Portanto, essa também é outra possibilidade. Outra possibilidade é ter um ficheiro que é de leitura escrita, portanto, quer dizer que ao mesmo tempo podemos estar a ler e escrever no mesmo ficheiro. Ora bem, isso vai obrigar a que, portanto, seja necessário muitas classes, dados que temos muitos modos diferentes de ler e escrever ficheiros e depois de manipular a informação.
Portanto, quando a pessoa quer ler a informação, pode ler de muitas formas diferentes. Isto vai obrigar a que existam aqui muitas classes diferentes e depois há aqui muitas dessas classes que são de apoio a outras classes. Portanto, depois temos também aqui o problema do sistema de codificação. Portanto, podemos ter um ficheiro utilizando a tabela ASCII, podemos ter um ficheiro utilizando o Unicode. Portanto, temos aqui muitas possibilidades diferentes e tudo isso obriga geralmente a ter aqui opções diferentes em termos de quais são as classes que depois vão ser utilizadas. Portanto, é bom ter atenção de que geralmente se efetuarem a escrita de uma forma, portanto, há uma classe semelhante para efetuar a leitura de forma igual. Portanto, geralmente há aqui sempre pares de classes que funcionam bem. Apesar de que podem utilizar outras classes diferentes, não é necessário utilizar sempre estes pares de classes. Ora, quando se está a trabalhar com ficheiros, este é um caso típico em que podem existir exceções. Ora, o que é uma exceção? Portanto, é um acontecimento que não se pode prever. É um acontecimento excepcional que não se pode prever. Por exemplo, a pessoa está a ler o ficheiro, o disco avaria. Se o disco avariar, portanto, avalia um acontecimento que a pessoa não quer que a aplicação termine à bruta. Portanto, a pessoa, se calhar, se o disco avariar, pode colocar uma pena e grava ao lado, para fazer qualquer outra operação. Portanto, é necessário controlar isso, e isso controla-se com as instruções de controle de exceções. Portanto, isto aparece aqui muito em ficheiros. A pessoa pode pedir ao programa para ler um ficheiro e o ficheiro deixar de existir, estar numa pena e retirar-se a pena, qualquer coisa. Portanto, há muitas situações onde a leitura e escrita de ficheiros pode falhar e, nesse caso, é necessário controlar geralmente as operações de leitura e de escrita de ficheiros através de exceções. Ora bem, existem mais classes além destas. Para ficheiros. Isto porquê? Porque depois existem classes que trabalham com sequência de caracteres e não diretamente ficheiros. Por exemplo, a classe scanner é uma classe que muitas vezes utiliza-se aqui para leitura de ficheiros, mas é uma classe auxiliar. Portanto, que quem vai ler a informação não é a classe scanner, mas será uma das outras classes, e depois a classe scanner permite ter um conjunto de métodos para manipular a informação. Ora bem, a melhor forma de aprender aqui a utilizar ficheiros é de ver exemplos, ver alguns exemplos. Portanto, como bem, tem aqui muitas classes diferentes para leitura e escrita de ficheiros. Há classes que servem só para verificar se os ficheiros existem, se não existem, se o utilizador tem permissão, por exemplo, de ler ou escrever num ficheiro. Portanto, tudo isso é importante. Portanto, nós podemos ter um ficheiro, ele pode estar bloqueado pelo sistema operativo, portanto, quer dizer que não se pode ler, ou pode estar outra aplicação a ler o ficheiro ou a escrever. Então, quer dizer que uma segunda aplicação pode ou não ter acesso a um ficheiro. Portanto, uma dessas classes, por exemplo, é esta classe file. Portanto, isto não é, a classe file não é utilizada diretamente para leitura de ficheiros, mas para ter informação extra sobre o ficheiro. Em classe file, portanto, temos aqui métodos para saber se o ficheiro existe ou não existe. Portanto, saber o caminho. Portanto, esta classe file pode receber o nome de um ficheiro. Portanto, os nomes podem ser relativos ou podem ser absolutos. Relativos é quando o nome inclui um caminho em relação à pasta atual. Pontinho, barra, será para descer o nível na árvore, ou então pode ter um caminho absoluto que será ser 2 pontos, barra, para começar sempre a partir do início.
Portanto, aí temos agora aqui, por exemplo, métodos para verificar se a pessoa pode executar um ficheiro, se pode ler, se pode escrever, criar novos ficheiros, apagar ficheiros, verificar se o ficheiro existe. Portanto, esta classe file tem aqui um conjunto de métodos úteis para verificar se a pessoa pode ou não escrever dentro de um ficheiro, ou se pode ler um ficheiro, se o ficheiro existe. Portanto, isto não é tanto para ler ficheiros, mas é uma classe auxiliar aqui em relação aqui aos ficheiros. Portanto, a pessoa consegue ter uma informação prévia sobre o ficheiro. Portanto, permite criar pastas, alterar nomes de ficheiros, alterar nomes de pastas. Portanto, é uma classe para trabalhar com o sistema de ficheiros. Portanto, isto é impossível eu estar aqui a percorrer as classes todas, dado que existem classes demais aqui em relação à leitura e escrita de ficheiros. Portanto, agora podemos andar por aqui assim e temos aqui 20 ou 30 classes só para leitura e escrita de ficheiros. Agora vamos ver alguns exemplos que vocês têm na página. Podemos começar com Minimal File Reader. Por exemplo, esta classe começa logo aqui inicialmente por definir aqui uma constante estática, end of line, que é o separador de uma linha. Portanto, isto corresponde ao enter. Ora, porque é que isto é importante? Porque isto depende do sistema operativo. Portanto, se a pessoa estiver a trabalhar em Windows, o enter são 2 caracteres. Se estiver a trabalhar em Linux ou Mac, o enter é só um caractere. Portanto, se for 2 é o 10 e o 13, se for 1 é um dos dois. Ou é o 10 ou é o 13. Portanto, é importante eu saber qual é o caractere que separa, portanto, que é o enter que separa as diversas linhas. Portanto, neste exemplo, leitura de um ficheiro, método, recebe o nome do ficheiro e o que é que faz? Cria inicialmente um objeto do tipo file e envia esse objeto para a classe scanner. Ora bem, esta classe scanner pode receber muitas coisas diferentes, pode receber um ficheiro, pode receber uma string, pode receber os dados de muitas fontes diferentes e depois tem um conjunto de funções úteis para trabalhar com o ficheiro, buscar elemento a elemento, buscar string a string ou inteiros. Tem aqui um conjunto de funções úteis para depois trabalhar com a informação. Portanto, como a leitura de ficheiros pode falhar, já em princípio podem obter aqui uma exceção na classe file. Vamos aqui à documentação, classe file, Java IO file. O construtor recebe só o nome do ficheiro. Isto pode ser um nome completo, um caminho absoluto ou um caminho relativo. E temos aqui que o construtor pode enviar uma exceção, null point exception. Portanto, isto se o nome do ficheiro for null. Então, se o nome do ficheiro for null, este método devolve uma exceção deste tipo, null point exception. Portanto, sempre que tiver aqui um try catch, portanto, o try, este bloco aqui, é código que pode enviar exceções. As exceções é um mecanismo à parte,
que faz com que, portanto, se existir uma exceção e se ninguém apanhar essa exceção, portanto, isto termina o método e começa a terminar os métodos todos, até alguém apanhar a exceção. Se ninguém apanhar a exceção, a aplicação rebenta na função main, portanto, no fim, a aplicação termina de forma abrupta, o que é muito mau. Portanto, existem muitos autores que recomendam que pelo menos na função main deve existir lá um try catch. Pelo menos na função main. Portanto, se acontecer alguma coisa inesperada, pelo menos a função main apanha ali a exceção. Portanto, se calhar uma aventura muito mais, portanto, se calhar não temos mais opções, mas se tens uma aplicação gráfica, se a aplicação main apanhar a exceção, portanto, a operação que estava a ser executada é interrompida, mas a pessoa pode continuar a aplicação, pode gravar, fazer qualquer outra operação, portanto a aplicação não termina. Uma aplicação não termina, há sempre a possibilidade de continuar e fazer outra operação. Portanto, segundo a documentação, isto pode devolver um null point exception. Mas nós aqui estamos a apanhar um file not found exception. Portanto, quem é que envia esta exceção? Portanto, alguém vai enviar esta exceção. Portanto, em princípio será a classe scanner. Classe scanner. Portanto, depois tem aqui exemplos. Por exemplo, ler do teclado. System é o teclado. Ler do teclado, por exemplo, e obter o próximo inteiro, ou obter string a string, há aqui diversas possibilidades. Portanto, esta classe scanner recebe uma sequência de caracteres, portanto, isto pode ser, por exemplo, aqui do teclado, pode ser de um ficheiro, pode ser de uma string, portanto, temos aqui uma classe que recebe uma sequência de caracteres e a partir daí temos métodos para manipular essa sequência de caracteres. Classe scanner pode receber muitas coisas diferentes, uma delas é um ficheiro, depois temos aqui input streams, caminhos, strings. Portanto, neste caso está a receber um objeto tipo file e temos aqui a exceção. Portanto, aquela exceção, o try catch, nós vamos apanhar esta exceção da classe scanner. Portanto, é importante a pessoa ter a noção do porquê que estar aqui a apanhar estas exceções. Portanto, e a pessoa podia aqui continuar com mais catches. Portanto, se for esta exceção faz uma coisa, se for outra faz outra. Portanto, ou então pode apanhar as exceções todas de uma vez. Depois faz o que quiser, pode olhar para a exceção e de acordo com a exceção realizar uma determinada operação. Aqui o MetroRead, portanto, cria um objeto do tipo String Builder. Ora, o que é um objeto do tipo String Builder? Portanto, esta classe é semelhante à classe String, portanto, só que a classe String é uma classe imutável, quer dizer que o seu conteúdo interno não muda, quer dizer que se a pessoa tiver a alterar o conteúdo de uma string, não está a criar um novo objeto. E aqui não. Aqui a pessoa pode ter um objeto e pode alterar o seu conteúdo interno. Acaba sempre parecido com o array para lá. Não é bem, mas. Sim. Portanto, é assim, nós podemos ver que o array tem uma dimensão fixa, o array list é dinâmico. Aqui. Sim. Portanto, é um bocadinho diferente. Portanto, sim, é o conteúdo interno que muda ou não. Portanto, isto porque criar uma classe onde o conteúdo interno não muda é muito mais simples do que estar a implementar a sua alteração. Aqui o que é que se faz? Então, inicialmente chama-se este método as nextLine. Nós estamos a olhar aqui para a documentação da classe source. As next
Ora bem, e agora aqui há muitos métodos diferentes a verificar se existe um novo elemento de acordo com o padrão, por exemplo. Portanto, isto é uma expressão regular. Isto é uma expressão regular. Verificar se há números decimais, verificar se à frente vem um valor booleano, verificar se à frente vem um double, um float, um inteiro, uma linha, um número longo, um short. Então, agora temos aqui diversos tipos de dados. Portanto, neste caso estamos a verificar se ainda existe mais uma linha. Portanto, em princípio estamos a ler linha a linha. Portanto, se a pessoa lê a linha, temos que verificar se existe a linha seguinte. Se a pessoa estivesse a ler inteira a inteira, tinha que verificar se existe mais um inteiro. Portanto, enquanto existem mais linhas, então o que é que se faz? Next line vai ler a próxima linha. Isto vai ler aqui a próxima linha. E vamos adicionar aqui a este objeto S, para fazer um append, portanto colocar no fim a linha que foi lida e vamos acrescentar um end of line. Então acrescentar um enter, portanto esta string vai ter as diversas linhas e vai ter os enters a separar as diversas linhas do ficheiro. Portanto no fim devolve-se um objeto do tipo string, portanto devolver um objeto do tipo string é chamar o método toString da classe StringBuilder. Portanto, e assim consegue-se ler todo o ficheiro, linha a linha, e no fim devolve-se uma string com as linhas todas. Portanto, aqui na função main temos aqui um objeto do tipo shotFileChooser. Portanto, isto permite abrir uma janela para pedir ao utilizador o nome de um ficheiro. Portanto, existem aqui diversas opções. Portanto, criar um objeto, alterar os filtros. Portanto, quando é apresentada a janela, podemos escolher só os ficheiros de texto, escolher todos os ficheiros e a pessoa aqui pode definir os diversos filtros, portanto pode criar diversos filtros para ser apresentados na caixa de diálogo. Mostrar a caixa de diálogo, aqui é a janela Py, portanto isto tem a ver com uma janela ficar assentada em relação à outra. O resultado, isto pode ser o botão OK ou o cancelar. Se a pessoa fechar, por exemplo, a janela, será o cancelar. Se a pessoa escolher um ficheiro e der um clique no OK, então o resultado é o Approve Option. E então entramos aqui dentro do ciclo. Vai-se obter o caminho completo do nome do ficheiro e vai-se ler o nome, vai-se ler aqui o ficheiro. Depois de ler o ficheiro, vamos apresentar isto numa caixa de diálogo. Portanto, isto é o que faz. Portanto, isto pede o nome de um ficheiro, desktop, está aqui um ficheiro de texto, abrir e ele vai mostrar, portanto, todo o ficheiro de texto numa caixa de diálogo. Ora bem, exemplo File Operations. Portanto, aqui temos diversos métodos. Vamos, por exemplo, olhar para este método, que é interessante por ter aqui um try e diversos catches. Portanto, neste exemplo está-se a utilizar para leitura um buffer reader. Dentro do try vai ser criado um objeto tipo file reader e depois este objeto tipo file reader é enviado para um buffer reader.
e começa-se por ler a primeira linha. Portanto, este método readline devolve nulo se não existir mais nenhuma linha, portanto, enquanto existirem linhas, enquanto o resultado for diferente do nulo, vamos adicionar o resultado a um string buff, a um string builder que está aqui. Vamos adicionar o resultado ao string builder e adicionar depois o enter sempre no fim e ler a próxima linha. Portanto, aqui a ideia é ler-se uma linha enquanto o resultado é diferente do nulo, quer dizer que a linha foi lida, então guarda-se o resultado neste objeto string builder e continua-se a ler a próxima linha. Quer dizer que quando este ciclo a terminar, temos todo o ficheiro lido. Bem, aqui podem existir diversas exceções. File not found exception. Portanto, se acontecer a exceção, executa-se um determinado código. IO exception. Portanto, temos aqui quem é que envia as exceções. Portanto, isto é o file reader que pode enviar um file not found exception. Um IO exception, isto é do readline. E podemos ter aqui um bloco final que é sempre executado independente de existir ou não exceção. Por exemplo, as operações com ficheiros são sempre 3. Portanto, se a pessoa quer ler ou escrever um ficheiro, tem sempre que fazer 3 operações. Primeira operação, pedir ao sistema operativo para ler ou escrever o ficheiro. Ora, isso porquê? Porque a lógica de como se escreve num ficheiro, isso que quem tem essa informação é o sistema operativo. A pessoa pode querer ler um ficheiro que está numa rede, que está na net, que está num sítio qualquer, e o sistema operativo é que sabe como é que acede a um determinado dispositivo. E o sistema operativo é que faz a gestão de todo o acesso aos dispositivos e aos ficheiros. Portanto, quando a pessoa aqui cria um objeto do tipo file reader, por exemplo, isto indica qual é o número do ficheiro. Portanto, isto é um pedido ao sistema operativo, vai ser um pedido ao sistema operativo, o sistema operativo vai verificar se o ficheiro existe, se o dispositivo existe, se tem permissão, essas coisas todas. E depois o sistema operativo é que sabe como é que lê ou escrever, ou se escreve num determinado dispositivo. Portanto, a primeira operação é sempre pedir ao sistema operativo para ler ou escrever um determinado ficheiro. A segunda operação é ou ler ou escrever. Portanto, enquanto for necessário vai-se lendo, ou enquanto for necessário vai-se escrevendo. A última operação é fechar o ficheiro. É sempre necessário essas operações, que é abrir ficheiro, ler ou escrever e fechar ficheiro. Portanto, quando se abre o ficheiro para leitura ou escrita, estamos a ter o sistema operativo para se poder ler ou escrever num determinado dispositivo, o sistema operativo vai verificar se é possível e, se for possível, vai criar em memória um conjunto de informação sobre a operação que se está a tentar efetuar. Quando se está a ler de um ficheiro, imaginem que estamos a ler de um ficheiro caractere a caractere. Portanto, queremos letra a letra ler um ficheiro. Ora bem, se o dispositivo for lento, ou imaginemos que o ficheiro está na net, o ficheiro está na net, portanto, ler um caractere a caractere seria pedir um caractere de cada vez. Ora bem, isso não é efetuado assim. O sistema operativo efetua leitura de blocos do ficheiro e depois a pessoa está a ler a partir de memória que o sistema operativo está a fazer essa gestão de como é que se lê ou escreve. Se o utilizador estiver a escrever um ficheiro, o que acontece é que, na verdade, o utilizador está a escrever em memória. Se o computador falhar a eletricidade, perde-se tudo, porque a informação volta toda em memória. Há que ter atenção a isso. Portanto, geralmente, a leitura de escrita é tudo efetuado em memória, só quando se fecha o ficheiro ou quando se executa a função flush, portanto, há uma função para obrigar o sistema operativo a ler ou escrever no ficheiro. Quando se utiliza a função flush, tentamos a pedir ao sistema operativo para ele guardar a informação que tem em memória temporária num determinado dispositivo. Portanto, esta operação de close
é importante porque só neste momento, com a operação close, é que o sistema operativo vai guardar a informação no dispositivo e vai libertar os recursos que tem em memória. Por exemplo, geralmente quando se abre um ficheiro, o sistema operativo bloqueia o ficheiro às outras aplicações, se a pessoa não fizer o close, o ficheiro fica bloqueado. Fica bloqueado e pode-se perder informação. Se isto, se a pessoa estiver a escrever a informação. Portanto, temos aqui um exemplo típico do que é ler um ficheiro, se existirem exceções, efetuar uma determinada ação de acordo com a exceção que aconteceu e, no fim, é sempre necessário fechar o ficheiro. Portanto, essas operações têm que existir sempre. Abrir ficheiro, ler ou escrever e, no fim, fechar sempre o ficheiro. Mesmo que seja só para a leitura, a pessoa tem que fechar o ficheiro. Porque a programação operativa está a utilizar muitos recursos para ler um ficheiro. E temos então que limitar esses recursos e mesmo, por exemplo, desbloquear os ficheiros se o sistema operativo bloqueou o ficheiro. Ora, vocês têm aqui muitas versões diferentes. Vamos ver aqui, por exemplo, um copy file. Portanto, isto recebe o nome do ficheiro de entrada, o nome do ficheiro de saída. Para a leitura vai utilizar um file reader, para a escrita utiliza um file writer. Portanto, neste caso, vamos ler caractere a caractere. Portanto, cada um dos caracteres vai ser lido como sendo, portanto, e vai ser guardado para o número inteiro. Já agora, porque é que um caractere é guardado como um número inteiro? E porque é que não é guardado no bravo tipo char ou no short? Portanto, aqui o que vai ser devolvido, vamos aqui ao buffer reader. Buffer reader, criamos isto, função read. Ora bem, e temos aqui que a função read lê um caractere e devolve o número na gama 0.65.535. Isto porquê? Isto porque estamos a trabalhar com caracteres Unicode. Portanto, não estamos a trabalhar com a tabela ASCII, mas estamos a trabalhar com a tabela Unicode. E então, se for um caractere chinês, está aqui para a frente alguns, não código lá muito para a frente. Ou se for qualquer outra língua, portanto, a tabela Unicode tem os caracteres todos. Se vocês olharem para o mapa de caracteres, pegamos aqui numa fonte, por exemplo, Arial Unicode, Ok, temos aqui inicialmente os caracteres ocidentais. Onde é que agora temos aqui os outros todos? Está aqui. Vamos andar para baixo. Portanto, a tabela Unicode é isto. Tem aqui os símbolos. Estão aqui os caracteres japoneses. Estes são chineses, os japoneses são bem diferentes. Portanto, temos por aqui os caracteres chineses. Como estão a ver, tem muitos caracteres chineses, é preciso uma tabela grande para isto. E depois temos todos os alfabetos. Por exemplo, temos aqui o coreano. Isto é o coreano. Isto é o coreano. Portanto, ainda continua aqui no coreano. E depois temos também outros alfabetos diferentes. O árabe, anda aqui o árabe. Então, a tabela Unicode é isto. Portanto, é necessário uma tabela muito grande para estes caracteres todos. Portanto, é por isso que depois a função devolve um número entre 0 e 65.000
de acordo com uma das tabelas do Unicode. Depois tem até aqui o sistema de codificação, portanto, isto não é direto aqui para essa tabela, depende de qual é o sistema de codificação que está a ser utilizado. Depois já são mais uns pormenores em relação ali ao Unicode. Portanto, abre-se um ficheiro para leitura, abrir um ficheiro para escrita, ler um caractere, se o caractere for diferente, enquanto o caractere é diferente de -1, portanto, o resultado de -1 é quando não existir mais nada para ler, enquanto existir um caractere, então vamos escrever esse caractere no ficheiro de resultado. E depois temos aqui as exceções todas, controle de exceções e no fim é necessário fechar os ficheiros todos. Então, neste caso, tem que ter um ficheiro de leitura e um ficheiro de escrita, é necessário fechar os dois ficheiros. Então, assim, este exemplo é um bom exemplo que apanha aqui muitas situações diferentes. Então, vocês têm aqui muitas alternativas de como é que podem ler e escrever ficheiros. Sim, mas existem muitas mais, portanto, isto é só um pequeno exemplo de muitas possibilidades que existem para leitura e escrita de ficheiros. Portanto, nós aqui estamos principalmente a ler ficheiros de texto, ler e escrever ficheiros que poderão ser binários, neste caso poderia ser binário. Mas depois existe a possibilidade de ler e escrever ao mesmo tempo. Os ficheiros binários já têm, há classes que são melhores do que outras, portanto, quando se está a ler um ficheiro de texto, há ali a tradução entre certos caracteres e se for um ficheiro binário isso já não acontece. Nós aqui neste exemplo temos aqui a classe File Operations e a classe File Operation trata as exceções. Então, se existir uma exceção, isto é tratado ali na classe File Operations. Se esta classe File Operations pertencer ao modelo, as exceções não podem ser tratadas no modelo. Portanto, em princípio, o modelo deve de enviar as exceções para fora. Só na parte gráfica é que se controla as exceções. Portanto, nós temos aqui a função main, aqui numa classe à parte. Vamos considerar que esta classe à parte, isto seria a parte gráfica, portanto, pode ser um GUI ou um DUI, portanto, pode ser parte gráfica em modo texto ou em modo gráfico. Portanto, se isto fosse, se esta classe pertencesse, se esta classe File Operation pertencesse ao modelo, portanto, as exceções não podiam ser resolvidas aqui. Porquê é que não podiam ser resolvidas aqui? Porque o modelo não pode mostrar nada ao utilizador, portanto, não pode abrir uma janela e mostrar ao utilizador nada. Porquê? Porque eu posso ter uma interface em modo texto, posso ter uma interface gráfica, posso não ter interface nenhuma. Portanto, isto era a mesma coisa que a função raiz quadrada abrir uma janela e mostrar um erro. Ele não pode fazer isso. Portanto, isto quer dizer que caso esta classe pertencesse ao modelo, tínhamos aqui que este método iria enviar exceções, throws, por exemplo, vai enviar o file not found exception e o try teria que sair daqui. Try, podemos deixar ali o final para ele executar sempre o final, por exemplo, podemos deixar aqui isto. Podemos deixar até o try e o final. Portanto, se existir uma exceção, ele vai executar aqui o final. Portanto, pelo menos aqui com o try e o final estou garantido. E agora a exceção só reenvia. Portanto, o método reenvia a exceção e depois a exceção é tratada na parte gráfica.
portanto, fora do modelo. Portanto, agora aqui assim é que será necessário o try e temos aqui o catch e agora aqui assim pode fazer o que for necessário. Agora bem, vou gravar tudo e está. Ter atenção que geralmente as exceções, pelo menos as mensagens das exceções só são tratadas na parte gráfica e não no modelo. Portanto aqui neste exemplo não há essa separação, mas é bom que isto fique já claro. Portanto, tudo o que for exceções, depois as mensagens em relação às exceções serão pela parte gráfica. Se o modelo resolver de alguma forma a exceção, então ele poderá ficar o catch no modelo. Imaginem que, por exemplo, o modelo vai ler um ficheiro, mas se esse ficheiro não existir, então vai ler um ficheiro à parte. O ficheiro à parte existe. Existe um segundo ficheiro de configuração, por exemplo. Então, nesse caso, o modelo pode apanhar a exceção, pede para ler o segundo ficheiro e se isso funcionar, então é resolvido no modelo. Mas se for necessário apresentar alguma mensagem ao utilizador, alguma questão, portanto isso terá que passar aqui para a parte gráfica e não pode ficar no modelo. Portanto, muitas vezes o modelo envia as exceções e depois na parte da aplicação principal que trata-se isso na interface gráfica. Mostras a mensagem ao utilizador, portanto, pode ser mensagem de texto, como aqui, poderia ser então uma caixa de diálogo. Por exemplo, eu vou aqui alterar o nome do ficheiro. Já agora, porque é que aqui no nome do ficheiro aparece barra barra? Mas assim, não estávamos a ver o que está no package. Não, aceito as duas coisas, já me está outra vez. Para já, aqui o barra barra aparece porque sempre que se coloca uma barra, isto quer dizer que à frente vem um caractere especial. Portanto, barra N, barra T, a barra é para dizer, se eu colocar só uma, dava erro. Assim, aqui não há erro, porque ele encontrar aqui o barra T, quer dizer que é um tab. Ele vai escrever aqui um tab e depois escreve o resto. Portanto, para ter uma barra dentro de uma string escreve-se barra barra, ou então, atualmente os sistemas operativos aceitam esta barra, ao contrário. Portanto, isto é a barra do Linux, a barra é ao contrário, portanto o Linux também aceita isto, mas o sistema sabe fazer isto. E depois disso funciona em todos os sistemas operativos. Portanto, mas se quiserem a barra ao contrário, tem que colocar a barra barra. Portanto, neste momento o que acontece? Neste momento, aqui no método, eu estou a dizer que o método pode enviar esta exceção. Portanto, o método pode enviar esta exceção. A seguir ao nome do método throws e diz qual é a exceção que o método pode enviar. Portanto, o método pode enviar esta exceção. Eu tenho aqui mesmo um try, mas neste caso este try é só para ter aqui um final. Portanto, se existir aqui uma exceção, ele passa para aqui, mas envia a exceção a mesma. Portanto, a exceção continua a ser enviada. Portanto, se existir aqui alguma exceção, o que acontece? Por exemplo, imaginem que ele abre o ficheiro. Se ele abrir o ficheiro e depois dá um erro só ao ler uma linha. Portanto, ele abre o ficheiro, há aqui uma exceção ao ler a linha, ele entra no final, fecha o ficheiro, a exceção é enviada para trás e depois é que se apresenta a mensagem na parte gráfica. Ou fora. Quem chamou este? Portanto, o método anterior a este. Podia ser outro método que iria ler vários ficheiros e podia controlar o que fazer no caso de um ficheiro dar erro. Imaginem um programa que lê N ficheiros, se alguns derem erro, ele continua, porque lê os outros. Portanto, acaba por não ler ficheiros todos. Portanto, depois
uma opção de quem chama equipas sistemáticas. Mas o que não podem ter é o modelo a mostrar as mensagens ao utilizador. Por isso não pode acontecer. Daqui ficaria isto. Aqui vai ficar isto. E agora eu vou colocar aqui teste 4. Este ficheiro não existe. E vou executar isto. Portanto, e apareceu aqui o not found, que é esta mensagem que apanhei a exceção que veio do outro lado. Portanto, já perceber a lógica? Portanto, ter atenção que não podem existir escritas no ecrã de modo nenhum nas janelas da parte do modelo. O modelo não pode escrever nada no ecrã, não pode apresentar na janela do diálogo. Portanto, se isso for necessário, isso terá que passar para os métodos que chamam os métodos da parte do modelo. Portanto, este ponto era importante